Dentro do comandos elétricos, independendo do tamanho da máquina ou equipamento, nós sempre vamos ter uma chave geral, que é responsável pela alimentação da sua máquina ou equipamento. Essa chave tem que ser projetada para poder ter a alimentação e a segurança suficiente para todo o seu equipamento, tanto na parte de tensão como também de corrente e também a parte de proteção, tanto a parte da chave geral como também os cabos que contemplam a alimentação dessa chave. Dentro do painel, pessoal, existe o circuito de comando. O que é o circuito de comando? Ele é responsável pela lógica e também pela proteção do meu equipamento. Então está amarrado tudo dentro do circuito de comando. Lembrando que a automação ela entra no meu circuito de comando. Ela que vai fazer com que o meu equipamento ligue, desligue, seja controlado, que o sensor manda um sinal para poder atuar uma bomba, um motor, através do meu circuito de comando, através da minha automação. Então, lembre-se, toda a parte de lógica, de controle e proteção está dentro do circuito de comando. Já o circuito de força ou potência, ele tem a finalidade de alimentar o equipamento. Então o que acontece? Dentro da minha máquina, eu tenho alimentação por circuito de força ou circuito de potência. Quando o circuito de comando ele está funcionando, ele está dando condição para o meu circuito de força alimentar uma carga ou um motor. Pode ser uma resistência, um ventilador, uma bomba, um motor de uma máquina. Então, através do circuito de força ou de potência. Agora eu vou mostrar para vocês na prática, um a um, como que funciona cada um desses componentes que contemplam os comandos elétricos. Bom, pessoal, conforme eu havia falado, na prática eu tenho aqui uma chave geral. É um disjuntor, mas não é um disjuntor comum. Por quê? Esse disjuntor, ele é para cargas até 160 amperes. Então, sempre quando eu tenho uma máquina, eu tenho que saber qual é a minha carga total, em pleno funcionamento no máximo. Então, eu sempre vou colocar 10% a mais na regulagem. Como que ele funciona? Então, eu tenho aqui, na parte de cima, as entradas R, S, T, e eu tenho na parte de baixo U, V, W. Então as três fases, no caso trifásico, vão passar por aqui, vão entrar e vão sair embaixo de uma forma independente. Então toda vez que eu alimentar o meu circuito, eu colocar essa manobra para cima, o circuito está energizado. Então é importante, quando você for dar manutenção numa máquina, sempre chegar, a primeira coisa que se faz é medir as três fases da entrada, para saber se existe, se tem essas fases, porque geralmente falta uma fase e o seu equipamento ou máquina pode dar defeito. Então é importante você verificar a alimentação. Então lembrando que esse é um disjuntor geral para alimentação de uma máquina ou equipamento. Eu tenho também um disjuntor motor, que tem a função de proteger também o meu motor, tá? Porque ele tem aqui um ajuste térmico de corrente, mas ele serve também para alimentar a minha máquina, justamente por ter essa função. Então, uma vez energizado, eu ligo ele, eu vou estar alimentando a minha máquina, o meu equipamento. Então ele serve devido à corrente dele ser bem alta. Então eu falei para vocês até agora das chaves gerais de alimentação. Agora eu tenho o meu disjuntor de comando. Esse disjuntor aqui, pessoal, é um disjuntor tripolar. Por que tripolar? Porque ele serve também para eu ligar ao mesmo tempo e desligar, em proteção também, uma alimentação trifásica. Então eu posso usar ele na alimentação do meu comando. Eu tenho também o disjuntor bipolar.
Ele tem a mesma função do outro disjuntor, mas serve para duas fases. E lembrando que cada disjuntor tem a sua curva, então é importante você conhecer a curva dos disjuntores para saber qual que você vai aplicar na sua máquina, motor ou equipamento. Nós temos também o disjuntor unipolar. O unipolar funciona a mesma coisa, só que é uma manopla, uma alavanca aqui no caso, um acionamento, e quando a corrente ela aumenta acima da corrente nominal do disjuntor, ele desarma. E nós temos os famosos fusíveis Diazed. Este fusível, pessoal, serve para o comando. Mas qual que é o problema dele? É um equipamento obsoleto. O preço dele também se tornou obsoleto em virtude de não se usar, quase não se usar mais. Mas o grande problema é que se eu colocar ele em uma rede trifásica, se queimar, geralmente queima uma fase. Então vai mandar duas fases para o meu equipamento e vai ocasionar uma queima dele. Então não se recomenda usar mais isso daqui. Mas existe muitas empresas que têm ainda, tá? Bom, agora o circuito de força ou potência, eu já uso este fusível de proteção. É o fusível NH. Ele serve para cargas bem altas. No caso, esse daqui é para uma corrente de 200 A. Então eu uso numa rede trifásica.